Tá pondo no ar. Não, ele tá pondo mais uns segundinhos. Marlene chegou. Pode falar. Oi, pessoal! Já já a gente vai iniciar a nossa live. A gente vai estar falando sobre geração sanduíche, que é um assunto que eu venho falando muito em palestras e com todo mundo que eu puder. Dando entrevistas, inclusive. Por quê? Por que é tão importante falar sobre isso? Porque tem uma parcela da população, basicamente as pessoas entre 40 e 60 anos, que é chamada de geração sanduíche, né? São pessoas que estão ensanduichadas, imprensadas, sofrendo pressão de todos os lados. Elas são praticamente o recheio do sanduíche. De um lado você tem a sua família, você tem a sua carreira, aí você de repente vê que você começa a ter que dar mais suporte para os seus pais que estão envelhecendo. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque isso tem um impacto grande na vida da gente. E com a maioria das pessoas com quem eu falo, eles não estão preparados para isso. Ninguém se dá conta, né? Muita gente se planeja para o seu próprio envelhecimento, mas esquece que no meio do caminho você vai passar pelo envelhecimento dos seus pais. Eu costumo dizer assim, não adianta você achar, nós somos muitos irmãos, cada um ajuda um pouquinho. E os meus pais têm dinheiro suficiente para o processo de envelhecimento. Cara, você vai ter que pôr a mão em algum momento. A gente vai ter duas participantes, né? Duas pessoas que vão conversar aqui com a gente, que vão contar muito da experiência delas. Uma delas vai ser a Silvana Kalkman e a outra vai ser a Marlene. A gente está esperando um pouquinho elas entrarem. Eu vi aqui quem entrou, a Márcia Moreira. Eu vi que a Marlene também já entrou. E elas já estão me chamando aqui, ó. Entrou? Silvana chegou. As duas estão aqui! Maravilhosas! Nossa, é muito, muito bacana ter vocês aqui para discutir esse assunto. Eu já estava dando uma introdução aqui, que a gente vai falar de geração sanduíche. Vai ser super bacana, né? Cada uma vai dar seu depoimento, mas também a Marlene vai trazer um estudo, né? Ela vai conversar com a gente sobre informações sobre um estudo que ela acabou de fazer e que tem a ver com isso. Mas eu gostaria de começar com a Silvana. Queria que a Silvana se apresentasse, a Silvana Kalkman, que hoje é CEO da Le Pain Quotidien, mas eu gostaria que ela contasse um pouquinho sobre ela. Tá me ouvindo, Silvana? Acho que a Silvana não está ouvindo. Não está ouvindo? E agora? Então, eu vou passar para a Marlene e você tenta ver se você não está com alguma coisa no mudo aí. Marlene, você consegue falar? Eu consigo. Você está me ouvindo bem? Super bem. Então, super bem. Perfeito. Primeiro, eu queria te agradecer, Márcia, pelo convite. Né? Você que é uma mulher que eu já conheço há tantos anos, né? E a gente agora, nessa jornada agora, a gente cruzou aí os caminhos e eu estou muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. E eu sou uma admiradora aí desse trabalho que você faz. Então, isso eu acho que é motivo de orgulho e de alegria para estar aqui batendo esse papo. Então, como você já falou um pouquinho, eu sou Marlene Oliveira, sou uma empreendedora social, né? Sou fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma organização da sociedade civil, onde nós temos como causas principais o câncer, as doenças cardiovasculares e a saúde do homem. Né? E na saúde do homem, a nossa instituição tem orgulho de dizer, e eu vou te falar aqui em primeira mão, né? A gente comemora, a partir de 1 de novembro, 10 anos da campanha Novembro Azul no Brasil.
que comemorar muito. Maravilha. Muito, muito. E aí, É, a Marlene, como ela disse, eu conheço ela há uns 20 anos. Eu ainda trabalhava no laboratório farmacêutico. E assim, é incrível ver a trajetória dela, a criação do Instituto Lado a Lado, o crescimento, a proporção que isso tomou e a importância disso para toda a sociedade, né? Então, também para mim é muito orgulho de ter aqui hoje, Marlene. é uma alegria, é uma alegria. E eu acho que tem algo que é maior que tudo isso, né, Márcia? Somos mulheres de coragem, mulheres empreendedoras e mulheres que nunca baixaram a cabeça e foram à luta, né? E que a gente consiga trazer muito mais mulheres inspiradas aqui pelas nossas histórias, né? É isso aí, é isso mesmo. Marlene, eu queria que você contasse primeiro, assim, se você já viveu isso, se você vive esse tipo de situação, que você também tem uma carreira super, eu imagino que uma agenda super agitada, se você vive com isso, eu sei que você tem a tua filha, e se você enfrenta isso com pais, com familiares mais idosos, conta É, pra gente aqui. eu não tenho, assim, eu vivo um pouco o inverso, né? Eu não, assim, os meus pais são falecidos e mas tenho pessoas da minha família, tenho sogra, tenho pessoas que, lógico, né, já estão numa fase da vida que precisa um pouco desse olhar diferenciado, desse acompanhamento. Eu, né, tenho uma rotina de trabalho que é uma coisa assim maluca, né? Eu tenho um ritmo de trabalho muito acelerado e eu tenho uma filha que hoje está fazendo medicina, está fora de São Paulo. E aí a gente, lógico, né, no meio dessa correria você carrega algumas culpas, algumas, né, da ausência, né, de não estar acompanhando, não estar presente. E aí quando vai embora, você fica com aquela coisa, né, do ninho vazio, que é algo que toca muito, Também viu? é pesado, né? É pesado também, né? E, e eu acho que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando também devem estar vivendo um pouco isso, né? Essa coisa do ninho vazio é algo também que deixa aquela coisa da culpa, da sensibilidade, de forma que você consiga trabalhar isso. E hoje, assim, ela está tendo a carreira dela, está seguindo, eu agora, né, mergulhada aí no trabalho, e é isso, né? É o que eu falo. Estamos aqui para encarar de frente qualquer combate. É isso aí. E agora a Silvana voltou. Você está ouvindo a gente, Silvana? E acho que a Silvana está sem áudio ainda. Está ouvindo? Não. Ela não nos ouve. Será que o telefone dela está no mudo? É. Pois é. Olha, enquanto a Silvana tenta aí novamente, a gente tinha testado antes e ela tinha conseguido. Então, alguma coisa aí, de repente, aconteceu. Mas enquanto a Silvana tenta conseguir falar com a gente, Marlene, uma outra coisa interessante que você tem para contar para a gente é sobre o estudo que o Instituto Lado a Lado acabou de realizar, que é sobre cuidadores, né? Cuidadores, tanto os profissionais como os familiares, e como eles se sentem. Então, quando eu vi esse estudo maravilhoso, eu falei, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é quais são os achados aí, os principais achados. Uma das coisas que durante toda essa caminhada aí me causava uma certa inquietude, era você falar com pacientes, né? Você levar informações para pacientes, familiares, e a gente nunca enxerga o cuidador. E aí a gente tentou buscar, junto a algumas empresas, né, a possibilidade da gente ter um apoio, né, para rodar no Brasil uma pesquisa
que focasse que a gente conseguisse monitorar e entender como que estão os cuidadores no país. E aí, nesse período ainda de pandemia, foi algo que assim, me deixou, falei assim, eu tenho que fazer esse estudo. Esse estudo tem que ser algo que a gente consiga deixar um legado para esse país e ajudar e dar voz, né, a tantas pessoas que estão aí e que precisam, né, ser ouvidas, ser cuidadas. E aí, uma das coisas que a gente fez foi fazer um recorte, porque você tem o cuidador familiar e você tem o cuidador profissional, né? Dentro desses cuidadores, você tem um número muito grande de mulheres, né? Principalmente mulheres que estavam tendo uma vida ativa e que hoje o companheiro, o marido, está numa situação, né, que requer cuidados e ela abandonou o trabalho para cuidar do marido, cuidar do pai, Sogro, do pai, mãe, né? Então, é um número muito grande de mulheres cuidando hoje, né? E aí, uma das coisas que me chama muita atenção foi que de 6 a cada 10 cuidadores familiares, 50, você pega aí, vamos dizer aí, grande parte deles aí, é menos de 50 anos. Então, você pega, você vê, é um pessoal que ainda está numa fase muito produtiva da sua história, né? E 27% com 60 anos mais. Então, você vê pessoas jovens cuidando de uma população que está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo, né? A Covid trouxe aí vários eu falo transtornos aí para os sistemas de saúde, que essas pessoas hoje, o que elas estão tendo que fazer? Estão tendo que cuidar um do outro. Hoje você tem, Márcia, idoso cuidando de idoso. Sim. E isso, né? E aí você vai, quando você vai a fundo, aí você percebe como que está a saúde emocional desse cuidador. Então, a gente... Até física, né? Começa com o emocional, e isso afeta o físico, né? Afeta o padrão de sono, né? Eles passam a dormir pior, atenção. O que mais que vocês acharam no estudo? Também, né? Essa coisa da sobrecarga, né? Dessa coisa de você ter toda a tua rotina e você ainda ter que cuidar, né? E acompanhar. E muitas vezes você tem, por exemplo, uma mulher, o homem, ele é muito pesado, ele é forte, ela não tem um preparo físico, né? Para manusear aquele paciente. Então, são vários fatores aí que são muito complicados, né? E uma das coisas também que a gente foi muito interessante nessa pesquisa é que 40% dos entrevistados de cuidadores profissional, eles se colocam assim que são pessoas desvalorizadas por familiares, por pessoas, né, que estão ali ao redor daquela pessoa, né, que eles estão cuidando. Então, isso também é algo que a gente tem que focar muito. Falta formação, Márcia, falta formação do cuidador, né? Você sabe que, assim, na minha empresa, eles são a força motriz, né? São os cuidadores, os profissionais de enfermagem, né? E a gente percebe isso, né? Então, algumas coisas que a gente fez, por exemplo, durante a pandemia, a gente criou um canal de atendimento para eles, psicológico. E fizemos também treinamentos com pessoas falando, dando motivação, dando um canal para eles contarem, para eles falarem e também conversarem com psicólogos, com profissionais, né? Justamente por isso, porque para eles também foi muito difícil, principalmente acho que nos primeiros meses, quase um ano, era o medo de pegar Covid, o medo de passar para algum cliente, né? Era o medo de morrer. Era o estresse daquilo tudo, porque a profissão já é estressante, mais com a pandemia por cima. Então, assim, a gente tentou de toda forma, e o que você disse da formação também é real. Existe muita
é muito desnivelado. Então, você tem gente muito bem formada, mas você tem gente que fez um curso de um fim de semana de cuidador na igreja. Sim. E e daí, assim, chega pra gente na empresa. Então, assim, a gente também tem que ter uma seleção muito criteriosa, mas a gente investe muito em treinamento, né? De qualquer forma, a gente acaba investindo bastante em treinamento para suprir essa deficiência, dessa diferença de formação, né? Então, assim, também é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Você está contando que você captou isso no estudo e é bem verdade. Agora temos a Silvana. Será que ela ouve? Eu escuto, vocês me escutam? Isso agora. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu. Que Tudo ótimo, que bom? ótimo. Desculpa, milhões de desculpas, Marlene, prazer em te conhecer. Eu não te conhecia ainda, né? Uhum. Prazer. E agora você assume aqui, porque você agora É a estamos te ouvindo muito. convidada, é a bola da vez agora, Não, Silvana. não. Mas olha, Marlene, eu li a tua matéria, né? Que a Márcia me mandou o link. E, bom, primeiro queria te dar os super parabéns pela sua matéria. Bom, Márcia, primeiro, né? Obrigada pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Eu acho que, nossa, as coisas acontecem nos momentos bem incríveis, porque eu até tinha comentado com a Márcia que aqui na minha casa a gente estava vivendo exatamente esse momento, né? Que eu acho que vamos chegando numa idade parecida e os nossos pais, né? Também envelhecendo. E quando eu li aquela sua matéria, eu perdi um pouco o começo da conversa de vocês, né? Por causa desse tenta, entra e sai. Mas um pouco dessa questão de mão de obra qualificada, eu acho que isso é uma coisa extremamente sensível, né, nesse teu setor, e a gente é super impactado com isso. E eu tinha comentado com a Márcia que a gente está vivendo uma situação dessas aqui na nossa família, né? Meu sogro passou por uma situação muito difícil e também está num processo de precisar de cuidador, enfim. Mas que bom que tem pessoas como vocês aí que se preocupam com esse assunto para poder dar um suporte para a gente, que somos leigas nesse assunto, né? E que no final da história somos extremamente impactadas, né? Eu contei para todo mundo que a Marlene eu conheço há 20 anos, a Silvana eu conheço, acho que mais 38, Silvana? 35, sei lá. Vamos deixar quieto, mas a gente fez ensino médio juntas, né? Então, foi muito, muito legal. A gente acompanhava a carreira uma da outra lá, assim, né? Mas quando eu vi que a Silvana estava na Lepam, foi uma coisa super bacana, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Geração sanduíche e ouvida. A Lepam tem uns sanduíches maravilhosos, porque a gente não faz uma ação de conscientização, né? Para chamar atenção, para trazer luz para esse assunto, né? Porque eu falo, né? Eu falo com as pessoas, falo assim, ó, você deve ser geração sanduíche, você nem sabe. O Brasil envelheceu muito rapidamente, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, isso levou várias décadas, até um século, para acontecer o que está acontecendo com o Brasil, essa inversão da pirâmide. E aí a gente não está ligado em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, no Japão, essa história de geração sanduíche é muito estudada justamente porque tem esses impactos. Então, por exemplo, as seguradoras têm tudo isso muito, tem estatísticas diversas. As empresas também, porque elas têm até programas para ajudar essas pessoas, os seus funcionários que são geração sanduíche. Por quê? Porque essas pessoas, como você viu no teu estudo, Marlene, essas pessoas, elas acabam, às vezes, tendo que ou chegar mais tarde ou sair mais cedo para acompanhar ou o filho ao pediatra ou o pai ao geriatra. Ou elas estão, a gente fala só de corpo presente, isso tem um nome de presenteísmo.
ou elas estão estressadas, isso acaba impactando a saúde delas, mental, física, e acaba impactando a empresa, né? Elas acabam perdendo foco, produtividade. Então, a sociedade tem que saber que isso existe e como a gente lida com isso, né? E é legal a Silvana falar disso, que ela acabou de contar. Você sabia que você era geração sanduíche, Sil? Você se enxerga como geração Então, sanduíche? na verdade, eu não sabia. Eu soube quando a gente começou a ter uma conversa sobre essa live. Eu não sabia, mas no momento que você me contou, eu me identifiquei 100% com isso. Porque se de um lado eu estava vivendo assim, nós somos muito abençoados aqui em casa. Meu pai e minha mãe são vivos, e meu sogro e minha sogra são vivos. E já tirando a minha mãe, todos numa faixa de 84 para cima, né? E com muita saúde. Só que, de repente, né, os dois pais tiveram uma situação muito próxima. E eu e meu irmão também, que mora aqui também em São Paulo, a gente acabou acompanhando super de perto isso. Para vocês terem uma ideia, o meu pai nunca tinha ido a um geriatra, né? Sempre tendo assim o acompanhamento de um cardiologista, né? Mas nunca tinha ido a um geriatra propriamente dito. E todo esse mal-estar dele começou esse ano, muito reflexo, acho que um pouco da pandemia. Eu achei que meu pai estava um pouco deprimido. E aí começou a nossa saga com meu pai desde março, quando a gente começou a procurar vários especialistas, né? E chegou um momento que eu falei para o meu pai, vamos a um geriatra, né? Eu acho que existe um pouco de preconceito com essa palavra, né? E eu falei para ele, olha só, o geriatra, ele é a mesma coisa que um pediatra é para as crianças, ele é um clínico geral. E quando eu falei isso para o meu pai, na mesma hora ele falou, não, filha, vamos sim. Foi muito bom, porque a gente foi fazer esse acompanhamento com o geriatra e a gente conseguiu identificar de uma maneira muito rápida que o meu pai estava com uma disfunção hormonal. E com essa disfunção hormonal, com essa falta de testosterona, ele estava absolutamente triste, deprimido, uma pessoa totalmente diferente do que ele é. E eu passei os últimos 3, 4 meses numa experiência que, olha, meu pai tem 84 anos, que eu nunca tinha tido, que foi uma sequência de médicos, de hospital. Meu pai teve que fazer cirurgia de próstata. Então, foi uma situação que, assim, além de eu ter ficado super abalada emocionalmente, né? Porque até a gente identificar o que o meu pai teve, nós passamos por muita angústia, porque a gente, infelizmente, sempre pensa no pior, né? Mas ele, graças a Deus, identificamos o problema, fez a cirurgia, tratou. Em paralelo, o meu sogro também teve um problema, que do meu sogro ainda foi muito mais grave. Meu sogro acabou ficando 15 dias entubado, desenvolveu uma doença super... ele teve um problema de deglutição, acabou indo comida para o pulmão, acabou tendo uma sepsemia generalizada. Mas depois de um mês de UTI, ele deu a volta por cima, foi para casa. E quando ele foi para casa, foi que nós precisamos de uma ajuda 24 horas por dia. Então, de repente, os dois lados aqui de casa, né? Eu e meu marido tivemos que passar pela primeira vez por uma situação aonde os filhos tiveram que se mobilizar. Eu trabalho, né? Também tenho meus filhos, também tenho a minha família, tive que dar muita, muita atenção para os meus pais e viver esse momento de angústia, né? Onde a gente não sabe. Eu não sou médica, né? Diferente aí da Márcia, né? Então, eu sou engenheira, então a minha formação bem cartesiana, né? Então, de repente, me vi também tendo que encarar todos esses problemas, e são problemas que daqui para frente só vão ser mais repetitivos, né, gente? A minha história é bem parecida com a da Silvana, né? E foi até por isso que eu mergulhei na Senior Concierge.
Eu também tinha essa carreira que nem a Silvana, de executiva multinacional, muita viagem. Naquela época não era tudo home office, tudo Zoom, não. Era tudo viagem mesmo, malinha. Era aquele caos. E daí, assim, eu vivi situações muito difíceis, né? Que era assim, teve uma. Não, tem algumas engraçadas, muito engraçadas até. E então, por exemplo, da minha mãe ligar e falar, olha, você pode vir aqui me, me ajudar, a gente levar o teu pai para o pronto-socorro? Só que eu estava no Panamá. Então, assim, o que você faz? Aí, a outra vez, eu estava numa reunião que era o dia inteiro, e aquele tipo de reunião séria, que ninguém podia ficar com o celular, que você, só nos intervalos você podia ir checar suas mensagens. E aí vi que tinha uma ligação da minha mãe. Aí ligo para minha mãe, mãe, tá tudo bem? O que aconteceu? Não, é que eu tive que levar seu pai pro hospital, pro pronto-socorro. Minha mãe já não dirigia mais e minha mãe era mais frágil que o meu pai. Então, quer dizer, a situação é muito caótica se a pessoa mais frágil levando o outro que tá mal pro hospital. Aí, chegou lá, daí eu falei assim, nossa, mas e o que ele tem? E onde vocês estão agora? Ela falou, eu tô na ambulância. Eu falei, então é grave? Nossa, é muito grave, você tá na ambulância, o que ele tem? Ela falou, não, veja bem, ele está lá no hospital fazendo exames. E eu era acompanhante dele, e estava acompanhando ele. Só que daí levaram ele para fazer os exames lá para dentro, e eu fiquei lá fora. E aí eu pensei assim, já que eu estou aqui e eu tenho um exame para fazer, então eu também vou fazer um exame. Só que aquele exame não fazia naquela unidade, tinha que ir para uma outra unidade e o convênio dela não deixa ir, o idoso ir sozinho, enfim. Ela teve que pegar uma ambulância, levaram ela de ambulância para outra unidade fazer. Só que ela era acompanhante do meu pai. E aí eles não podiam liberar o meu pai, porque cadê a acompanhante dele? Estava na ambulância. Então, assim, era hilário, porque eu falava assim, eu não estou entendendo. Quem que está doente? Não, é o seu pai, mas eu também, né? Então, esse tipo de situação que eu vivi várias vezes, algumas vezes, eu falei assim, eu vou começar a procurar alguma empresa que possa me ajudar, porque essa é uma coisa também, Silvana aqui e Marlene, que as pessoas não sabem, que existe ajuda e que a gente tem que buscar ajuda. E que não é porque que ajuda. Exatamente. E assim, puxa vida, como é que a gente vai fazer? Uma geração inteira, principalmente as mulheres, realmente as mulheres ficam com a maior carga, as mulheres, assim, não pegando promoção, não aceitando promoção, porque elas falam, eu não vou ter como assumir mais responsabilidades, a mulher ou perdendo o emprego, ou, enfim. Então, assim, a gente precisa buscar ajuda. Eu costumo dizer assim, você tem que dividir também com outras pessoas da família, porque é muito comum um abraçar e vai até o fim, e fala, eu não saio daqui. Não, pede ajuda, né? Pede para um levar ao médico, o outro fica responsável por comprar medicamentos, enfim, mas tem que dividir, porque senão a carga é muito pesada. Né? Mas eu acho que a gente ainda tem, desculpa, Marlene, mais um agravante, que certamente a Marlene já endereçou isso na pesquisa dela, que é a questão de custo, né? Tem uma questão que, assim, eu acho que a gente é privilegiado, que a gente pode, né, pagar para você ter uma ajuda dentro de casa. Agora, eu acho que são pouquíssimas as pessoas que têm condições financeiras de buscar uma ajuda capacitada e não aquela ajuda improvisada, né? Que eu acho que é a capacitação profissional da pessoa que você vai colocar dentro da sua casa para ajudar a cuidar desse seu ente querido, porque às vezes a pessoa não está nem um pouco preparada para isso e você acaba trazendo um problema mais ainda para dentro da tua casa. Sim. Sim. Às vezes você traz uma tia, não, a tia vem e cuida. Mas às vezes o problema do seu familiar idoso é maior do que o que essa tia pode cuidar realmente, né? Tem o aspecto que nem a Marlene falou, do peso, né? E da técnica para você levantar uma pessoa, por exemplo. E eu concordo com você, Silvana, que tem esse assunto do custo, sim, né? Eu vejo aí duas coisas, né?
uma que o brasileiro vai ter que aprender a realmente se planejar financeiramente, que é uma coisa que, de maneira geral, não só para isso, não só para o seu próprio envelhecimento, e nem imaginam que vão ter que, de alguma forma, contribuir em algum momento para o envelhecimento dos pais. Talvez os pais próprios tenham condições, mas, assim, de maneira geral, eu vejo que muita gente tem que pôr alguma contribuição financeira. E a outra coisa é que, assim, essa coisa de que o Brasil envelheceu muito rapidamente, a gente já tem situações caóticas da política, economia do Brasil. E, então, assim, a gente está engatinhando, está há anos-luz em termos de políticas públicas. Porque realmente, assim, existe um abismo, né, entre realmente quem consegue pagar, precisa e consegue pagar, e uma massa gigantesca que precisa, mas não tem a mínima condição, né, de ter algum serviço particular. E o que não existe não existe política pública para isso, né? Que atenda, que realmente venha atingir essas camadas mais necessitadas da população. A gente tem Não, eu acho que bastante. você acaba tendo como filho, né, essa responsabilidade, aqueles que têm condições, né, de ajudar financeiramente os pais. Então, eu acho que a nossa geração, né, Márcia e Marlene, já é uma geração onde as mulheres trabalham fora, né? As mulheres têm uma independência financeira, né? Diferente, por exemplo, da geração da minha mãe. A minha mãe não trabalhou fora. Minha mãe criou 3 filhos maravilhosamente bem, então não teve oportunidade de trabalhar fora. Né? Isso, obviamente, fazia com que a situação financeira fosse mais apertada, mas o meu pai, que tem 84, está fazendo 85 anos, ele teve cabeça lá atrás de fazer uma previdência privada. Olha, Então, o meu não é pai todo mundo. não ele é exceção, ele tem condições, uma classe média média, mas ele tem condições de dignamente se sustentar e poder pagar por, eventualmente, um serviço de assistência em casa, domiciliar e tal. Agora, eu sei que é uma exceção. Eu converso com muitas amigas Sim, minhas, aonde não é. Os filhos têm que se cotizar, os filhos têm diferentes sim. situações financeiras, um tem que ajudar mais, outro ajuda menos. Isso às vezes gera um desgaste familiar, né? Então, É, é uma coisa que nós, né, temos que nos preocupar, porque a gente está vivendo isso com os nossos pais e a gente não quer que os nossos filhos vivam isso com a gente. Então, acho que a gente já exatamente. tem muito mais essa conscientização que a gente tem que guardar lá para frente. Até porque com essa Isso. expectativa de vida enorme, que todo mundo dura até 90, 100 anos, É isso aí. É a isso nossa aí. E previdência está aqui. Marlene, é, Marlene, isso apareceu na tua pesquisa, esse aspecto financeiro também? Sim, sim. A Silvana traz algo que para a gente é muito valioso aqui na nossa instituição, que é você enxergar, aqui a gente está numa bolha, né? Quando você olha esse país gigante, com várias realidades aqui dentro, né? Uma desigualdade assim absurda. A nossa população envelhecendo, né? Enquanto o nosso país não tiver um olhar, né, e enxergar isso, encarar de frente, nós vamos viver momentos muito duros, né? Então, nós somos privilegiados porque a gente tem condição, né, de pagar um profissional, de contratar alguém para estar ali. E mesmo assim, como que está esse cuidador que a gente está contratando? Que nem você, Márcia. Você tem uma empresa que se preocupa com a formação. Mas será que está todo mundo preocupado com a formação desse profissional? A gente, que nem nós aqui, que atuamos tanto no câncer quanto nas doenças cardiovasculares, a gente percebe que a adesão a um tratamento, muitas vezes, está sendo terceirizado para o cuidador. Né? É o cuidador que vai acompanhar ali os horários de tomar aquela medicação, de fazer aqueles exercícios. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela está preparada para isso? Ela está acompanhando de uma forma adequada? Então, assim, os gargalos
e os abismos aí, eles são absurdos. Só que aí eu acho que são ações como essa, é falar mais sobre isso, é um estudo que nem esse que eu fiz e que outras pessoas também podem se envolver, da gente começar a falar sobre isso e não esperar lá na frente. Né? Exatamente. Que nem, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz, né, assim, está previsto que até 2030 o câncer vai passar as doenças cardiovasculares. Quando você vê um número desse, a gente já vê que é uma epidemia anunciada. O que a gente está fazendo para minimizar isso? Né? O que a gente está atuando enquanto nação para mudar isso? Né? Que nem nós temos um país que é um país que você tem um Ministério da Saúde que propaga, assim, que só administra a doença. Né? Ele não propaga promoção à saúde, mudança no estilo de vida, não fala com essa população idosa de uma forma mais propositiva, né? Fazer com que essas pessoas e as famílias comecem a levar essa discussão, que isso é muito importante. Eu acho que essa discussão tem que ir para dentro dos lares, né? As pessoas têm que começar a discutir isso nas suas famílias, porque isso todos nós vamos viver. Uns com mais condições, outros com menos. E como eu consigo administrar isso, e como eu consigo trabalhar isso de uma forma que a gente, daqui a 10 anos, a gente tem um outro cenário. Porque hoje eu não tenho nada. O cuidador, nós temos aí uma geração de pessoas aí que estão atuando, que estão trabalhando e que são invisíveis, né? São pessoas que estão aí soltas, né? Hoje você tem o idoso cuidando do idoso, né? Isso é muito, né, complicado. Sim. Mas, Marlene, falando um pouquinho do cuidador, e eu vou falar um pouco da nossa experiência, tá? Eu concordo com você que, na verdade, com o resultado do estudo, que o cuidador muitas vezes se sente invisível, se sente. Ele tem uma importância tão grande para a vida daquele idoso, mas muitas vezes ele passa situações muito humilhantes até, né? Então, tem família que fala, eu não quero que ele beba água filtrada aqui da casa. Tem família. Isso que nem a gente falou, você está falando de pessoas de um nível socioeconômico melhor. Eu não quero, ele não vai comer aqui, eu não vou fazer comida para ele. Então, ele tem que trazer a comida. Ok, ele leva a comida dele à marmita. Mas ele não pode pôr na minha geladeira. Então, a nossa sociedade ainda tem muito para aprender também, né? Como tratar com gente, né? E ser muito grato às pessoas que nos ajudam, né? Independente se você está pagando ou não. Né? Mas uma outra coisa, Marlene, você falou da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem um guideline, ela lançou um guideline sobre o envelhecimento. Em 2015, ela fez uma revisão disso, muito bacana, que é uma coisa que daria para permear qualquer nível socioeconômico, que é sobre o envelhecimento ativo. Nesse guideline, eles falam o seguinte, as sociedades deveriam mudar de uma atenção ao idoso, uma atenção à saúde focada na doença, para uma solução centrada nas reais necessidades dos idosos. E que também, a outra coisa que é super importante, não só a Organização Mundial de Saúde falam, mas outras sociedades de geriatria e gerontologia do mundo, eles falam o seguinte, para você ter um envelhecimento ativo, e que é o que a gente quer, ninguém quer chegar aos 100 anos na cama, acamado, né, doente. Você quer chegar bem. E para isso, você tem que começar desde cedo, não é? O quanto antes melhor, que é o estímulo de 4 áreas principais, 4 pilares, né? Que é o estímulo físico, o mental, o social e o que eles estão chamando hoje de lifelong learning, né? Que é o aprendizado, continuar aprendendo sempre. Então, isso qualquer pessoa pode fazer, né? Desde o mais simples, a pessoa do nível socioeconômico mais baixo, como é que ela vai fazer? Estímulo mental. É jogar dominó, é jogar baralho, jogar buraco, é esse tipo de fazer palavras cruzadas,
São coisas simples, mas que têm que ser feitas. Essa pessoa tem que estar aberta a querer aprender, continuar aprendendo, né? Então, indiferente independente do nível socioeconômico, né? Então, isso serve para nós também. Lógico. Né? Eu vejo alguns idosos bastante teimosos e aquela coisa, né? Não, eu não quero nem ver isso, não, eu não vou saber, eu não quero saber. Então, assim, a gente tem que ser mais aberto, né? Planejando para o nosso futuro, a gente tem que ser mais aberto a olhar as coisas, ter interesse, querer aprender. Você pode não ser o expert, o master lá, né? Mas sim, você tem que continuar aprendendo, né? Eu falo assim, gente, de vez em quando desliga o Waze, né, e tenta outra rota, né, porque é isso aí, você está estimulando outros caminhos no teu cérebro. E tem uma coisa também, Márcia, que eu acho que é muito importante, que é a autoestima, né? Tanto a autoestima de quem está cuidando e de quem está sendo cuidado, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não reage, né? Ela está tão impactada com aquela condição que ela está naquele momento que ela se fecha. E aí alguém vai cuidar de você, aí o que acontece? Você se afasta. E aí aquele cuidador, ele tem que, assim, tem que se desdobrar, né, para fazer com que aquela pessoa ela se sinta cuidada e que ela tem que reagir. E isso que você trouxe é muito importante porque todos nós podemos fazer isso, né? Você pode, sei lá, na sua empresa, você pode estimular seus colaboradores a levar essa informação para dentro, né, das suas casas. É que a gente sempre fica esperando aquela solução completa e fácil, né? E não é, né? E não é. Você tem que dar o primeiro passo, né? Você tem que buscar isso, né? Então, eu acho que grande parte da solução está nas nossas mãos, nas nossas formas de agir e na nossa forma de dar resposta, né? Não dá para ficar esperando que um governo, né, ele chegue, né, com algumas coisas prontas. Lógico, tem uma parte que é responsabilidade dele e a gente tem que exigir, enquanto sociedade, que ele, né, responda por isso. Mas tem uma parte que nós também podemos fazer. E a gente eu costumo dizer que todos nós temos direitos, mas a gente também tem deveres. E esses deveres né, tem que cumprir, tem que fazer com que a gente consiga realizá-los, porque senão só direitos, né? A gente tem que estar também super aberto que nem a gente já falou aqui, aceitar ajuda, pedir ajuda. Você sabe que essa semana mesmo me veio à cabeça agora, né? Uma história super linda e assim que a gente se emocionou muito na empresa, porque era assim, é uma senhora com começo de Alzheimer e que os filhos moram longe, né? Tem alguns que moram fora do país, então assim, e eles estavam muito preocupados, queriam ajudar e não sabiam como. Então eles contrataram a gente. E a gente tem uma metodologia própria justamente para estimular o envelhecimento ativo. E eles falavam assim, olha, é mais cuidados, remédios, não sei o que, tal, que ela durma bem, ela não dorme à noite. E aí a gente falou, não, ok, né? Só que aí a gente entrou com essa metodologia nossa. E aí, assim, foi lindo. E eles falavam assim, olha, ela só assiste televisão. Então põe ela na frente da televisão, ela gosta, tá tudo bem. E aí a gente começou esses estímulos, né, do físico, o social e o mental. E começou a resgatar coisas. Então, os nossos profissionais, eles fazem um trabalho desde resgate, por exemplo, pegar fotos, álbum de memória, construir memórias, né, reconstruir as memórias, principalmente para uma pessoa com Alzheimer. Aí tem os jogos, né? E a gente sempre busca alguma coisa que a pessoa gostava de fazer e parou. E essa senhora fazia assim, uns 40 anos que ela não fazia mais fuxico. Vocês sabem o que é fuxico? Sim. Aquela é um bordado, né, com tecido, né, uma costura ali que vai construindo, faz um bolinho assim de tecido com a linha, né, e vai construindo uma coisa, uma colcha, enfim. E aí a cuidadora mandou para a gente essa semana a foto da obra dessa senhora que há não sei quantos anos só assistia televisão.
Então, agora, ela faz o fuxico, ela faz caminhada, elas assistem um filme e depois ela conversa com a senhora sobre o que queria dizer aquele filme, o que ela viu, o que ela gostou. Então, assim, são coisas simples, É a busca do mas estímulo, né? Essa é, busca do estímulo. Você sabe que eu tenho uma amiga, super amiga minha, inclusive, que eu me lembro que ela me contou, a mãe dela devia ter uns 55, minha faixa etária, né? E a mãe dela nunca trabalhou. E naquela época, hoje a mãe dela já tem uns 83, a tia Ofélia. E ela me contou naquela época que a mãe dela começou a fazer faculdade da terceira idade. Bom, quando ela me contou isso, anos atrás, eu nem sabia que existia isso, né? Nem sabia. E de lá para cá, é incrível como isso entra muito, Márcia, nisso que você colocou, no estímulo. Essa minha tia, que eu chamo de tia, porque eu conheço desde 10 anos de idade, né? Que tem mais de 80 anos, ela começou num processo também de Alzheimer, né? Mas ela não quis parar de fazer as aulas, mesmo que online, da faculdade de terceira idade dela. E quando essa minha amiga me contou a primeira vez que ela fazia essa faculdade, eu aqui na minha santa ignorância, perguntei para ela, interessante, quantos anos leva essa faculdade? Achando que fosse um curso, né? Que ia levar, tipo, 3 anos, 4 anos. Não, não, não. É uma faculdade para a tua vida inteira. Você sempre tem alguma coisa para pensar, para fazer, para manter a tua cabeça ocupada. Porque hoje em dia, o que a gente mais faz é a gente deixa de exercitar a cabeça da gente com muita coisa, né? A primeira é essa celular que está aqui na nossa frente nesse momento, né? Se a gente tiver que lembrar o celular de alguém, a gente não sabe mais, porque virou tudo na tecla memória, né? exato. Então, assim, a vida moderna não nos ajuda a ficar exercitando muita coisa da nossa cabeça, né? Então, são coisas, assim, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Eu nem sabia que existia isso. E hoje eu sei, conheço pessoas que fazem, e o impacto positivo da pessoa ter uma rotina, ir lá, aprender, vai escutar um pouco de economia. É uma coisa, assim, que bom as pessoas que podem fazer, né? É transformador, é transformador, é E muito legal. isso que você trouxe é tão, tão bacana que, assim, para nós aqui, para quem está nos acompanhando aqui, quem está vendo, a gente tem que promover esses estímulos diários para nós, né? Porque como que nós queremos chegar, né, aos 80, aos 90, aos 100 anos, né? Eu quero chegar assim ativa, né, bem. O que eu estou fazendo para chegar? Ou eu vou esperar para pensar isso quando eu estiver lá na frente e que eu já não vou ter condições, né? E que algumas coisas aí no meio do caminho pode mudar. Então, isso eu acho que é muito importante, né? Não é você olhar só lá para frente. Você também tem que ver o que hoje eu posso fazer para mudar esse cenário e mudar essa situação. Então, isso. A gente tem que discutir isso dentro de casa, que nem esse trabalho que a Márcia faz, eu acho espetacular, né? O que a Márcia pode também estar fazendo para envolver outros empresários, outras pessoas, para fazer um trabalho como esse também, né? Vamos trazer mais pessoas para essa discussão, né? A Silvana veio para saberem, né? E para a gente realmente agir, né? Tem muita gente envolvida com esse aspecto da longevidade, muitas startups, eu faço parte de um grupo no WhatsApp enorme, então ainda bem que tem, mas eu acho que tem que se falar ainda bastante, muito, E muito sobre isso. Marlene, é uma coisa que você falou aí, que eu acho super importante, né? Essa questão de buscar ajuda no meio empresarial para conscientizar as pessoas. Olha só o que nós passamos esses últimos 18 meses de pandemia com o trabalho que nós fizemos dentro das empresas que a gente trabalha, de conscientizar a nossa equipe com coisas básicas de lavar a mão, usar máscara, né? O álcool gel. Olha como a nossa vida nesses últimos 18 meses teve que mudar por causa do Covid e que trabalho de responsabilidade social nós que temos, né, funcionários, né, tivemos que fazer para
ajudar nessa educação, né, com essa nova realidade. Então, são coisas que, como vocês falaram, a gente não pode depender só de uma ajuda governamental, de instrução, porque não dá conta, gente. São 220 milhões de habitantes, não dá conta, né? Então, nós temos também que fazer o nosso papel perante a sociedade, né? E como a gente teve que fazer esse papel em milhões de outros setores aí, nesse momento de Covid, cesta básica, doar refeição. Nossa, a Alepan, no primeiro mês da pandemia, bom, fecha tudo, né? Fecha todos os restaurantes. A gente estava com os estoques lotados. A gente, depois de um mês, né? De restaurantes fechados, a gente tinha 900 litros de leite que iam vencer. E aí a gente começou a pega tudo, não vamos deixar nada estragar e vamos sair doando para um monte de gente, porque foi uma... Então, assim, eu acho que a gente tem muito poder na nossa mão como influenciadores, como empregadores, né? Como formadores de opinião. Então, é um pouco isso que a Marlene comentou, né? Como que a gente, como que todo esse trabalho pode ser revertido para a gente ajudar pelo menos as pessoas que estão aos nossos alcances, né? Que se todo mundo fizer um pouquinho, já vai fazer muita coisa. Eu concordo. Assim, Mas eu tenho tentado fazer um trabalho de formiguinha disso de conscientização, tenho falado em várias empresas, tenho feito palestras, eu acho que essa live também serve para isso. E aí, Sil, a gente tem que, né, cada um fazer a nossa parte, né? E eu acho, Márcia, que fica aí como uma dica, uma sugestão para você, eu acho que você tem que fomentar mais essas discussões, né, enquanto a sua empresa, e trazer pessoas para essa discussão. Eu acho que a gente tem que envolver a sociedade, né, o meio empresarial, porque a responsabilidade é de todos, é de todos. Sim. Todos nós vamos passar por isso. Não é eu, não é a Maria, não é o João. Somos todos. Então, nós temos que estar de uma forma mais coletiva, né? Então, para mim, isso é o grande aprendizado. E a Silvana trouxe essa coisa do cenário da pandemia. A gente teve que aprender, né, várias coisas, orientar as pessoas de atitudes básicas, né? E a gente conseguiu, né? Ali, aos poucos, a gente vai conseguindo essa coisa de ajudar o outro, né? De você fazer a doação. O nosso país é um país que você percebe, o brasileiro, ele é muito sensível a essa coisa, né? De aproximar, de ajudar o outro, né? A gente tem que ter uma cultura de doação melhor, né? E a pandemia nos ensinou isso. Assim, de uma forma dura, mas ensinou, né? A doação, muitas vezes, não é só financeira, né? A doação, muitas vezes, é sentimental e emocional também, né? Sim. E até falando nisso, né, do emocional, vou pegar o gancho aí, né? Toda essa live aqui, ela é o clímax de uma ação maior que a gente fez, né? A gente fez uma ação conjunta com a Alepan, a Senior Concierge Alepan, falando sobre isso, trazendo conteúdo relevante para vários influenciadores e jornalistas. Alguns estão aí, fico super feliz. E eles receberam um mimo, né, nosso, conjunto com a Alepan, que era um sanduíche que justamente era um lanchinho para fazer alusão a isso, aos ensanduichados, né? E aí, a gente também, então, além de, lógico, mandar esse mimo para eles, para que eles tenham também conhecimento sobre essa nossa causa, sobre esse assunto, a gente também queria trazer um momento de relaxamento, de tranquilidade para as pessoas que estão assistindo, que são Geração Sanduíche, porque o Geração Sanduíche precisa se cuidar também, né? Então, a Alepan, graciosamente, a gente vai fazer um sorteio daqui a pouco, e a Alepan vai fornecer um brunch para 2 pessoas. Quem for sorteado pode levar um acompanhante justamente para isso, para ter um momento gostoso, um momento só para si, para se divertir, para relaxar um pouco, para se afastar um pouco das preocupações, né, da pressão de ser ensanduichado. E se vocês gostaram dessa live,
e quiserem comentar e quiserem compartilhar o hashtag Ensanduichados, é uma forma também de levar essa nossa causa. A gente daqui a pouco vai fazer esse sorteio. Quem vai fazer é uma pessoa aqui da Senior Concierge, a Dayana. Mas a gente pode ir falando enquanto isso. Dai, você vai fazer o sorteio? Nossa, muito high-tech tudo isso. Vocês já tinham... eu acho que a Marlene faz live toda hora, né, Marlene? Toda Eu te hora. vejo sempre. Toda Ela é hora. ótima. Silvana, você faz também bastante? Não? Eu fiz algumas durante a pandemia, na verdade, nenhuma no Instagram, eu fiz várias no LinkedIn. Ah, legal. Entendi. Legal. Na verdade, olha as minhas, aí, os assuntos foram bem assim, relacionados ao nosso setor, sabe? Porque o nosso setor de restaurantes foi um setor que sofreu, como alguns outros, né? Super abalado, né? Super abalados na pandemia, super abalados, né? De fechamento, de zero faturamento e uma folha de pagamento e aluguel e outros que tais, né? Então, nós tivemos aí um desafio e o setor tentou se ajudar e tentamos achar aí algumas brechas, né, com tudo que aconteceu, para, como a Marlene falou, né, estender a mão para quem estava precisando, né, cesta básica. Eu adotei o seguinte, gente, quando eu vou no supermercado, eu sempre compro assim uns 10 pacotes de biscoito, deixo no banco do lado ali. Porque quando vem no semáforo, estou com fome, no começo da pandemia, eu dava dinheiro. E aí, umas 3, 4 vezes, eu abaixava o vidro para dar dinheiro e a pessoa estava com um bafo de álcool, né? Então eu falava, gente, eu não estou ajudando, eu só estou piorando a situação, entendeu? A gente acha que a gente está ajudando, a gente só está piorando, né? E aí eu comecei a ter no carro quilo de arroz, quilo de feijão. Tá com fome, então eu vou dar comida. Sim. Né? Porque é uma coisa que... Então, eu acho que isso a gente acabou se sensibilizando, porque, meu Deus do céu, gente, você vai no supermercado, tá pela hora da morte. Toda semana o preço aumenta. Você fala, as pessoas que estão desempregadas, como é que vivem? Né? Muito difícil. Acho que a gente está vivendo um momento bem difícil. Não, um momento muito duro e eu não tenho assim tanto otimismo que a gente vai melhorar isso num prazo muito curto. Eu acho que a gente complicado. Muita gente passando fome, né? Às vezes a gente fica... tem, por exemplo, você pega aí a questão da obesidade infantil, que período que as crianças ficaram em casa, né? Que você dar comida saudável é complicado, dá trabalho, né? Então, você pegar ali aquele salgadinho, aquele saquinho e dar ali, né? Que está pronto. E aí o que acontece? Você tem esse universo e você tem o universo das pessoas que não tem nada para comer. É muito triste. Gente... Mas num tom mais positivo, gente, que a nossa live já está quase terminando e eu quero dar uma boa notícia. Vamos ver quem que é o vencedor. Então, a gente tem um vencedor, que está aí na tela do lado. Eu só não consigo ver quem é. Quem é? Lia Faria. Lia Faria. Lia Faria. Então, é alguém que estava assistindo a gente e que também marcou o hashtag, começou a me seguir, e daí a Dai fez um sorteio, isso todo pelo computador, lá por um sisteminha, e daí foi sorteada essa pessoa que é a Lia Faria, e depois a gente vai entrar em contato para falar como é que ela faz para receber o voucher dela e ir numa das lojas da Lepan e curtir um brunch delicioso e maravilhoso. E daí curtir um pouquinho de si própria. É isso mesmo. Maravilha! Estamos loucos para receber a nossa convidada. Que legal, que legal. Gente, acho que a gente está chegando no final. E eu só posso agradecer vocês, que foi maravilhoso, foi super descontraído, gostoso. Adorei, amei vocês, amei revê-las.
mesmo que assim, virtualmente, e que a gente possa se ver em breve, que a gente possa fazer outras, né, ações e conversar e bate-papo. Obrigadíssima, Eu adoro. Márcia. E Marlene, também adorei aí te conhecer e conhecer o seu trabalho, viu? Que eu achei assim, me adicionou muito. Super obrigada. Ela é maravilhosa, é maravilhosa. As duas são maravilhosas. Gente, uma delícia estar com Um vocês. grande beijo para vocês e é assim, vamos juntas. Isso, vamos juntas. Um beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.